Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão em saúde. O tema da aula de hoje é processos decisórios. Tópicos que serão abordados nesta aula: gestão do tempo, olhar crítico e tomada de decisão. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender como fazer a gestão do tempo, identificar situações críticas, compreender o momento exato das tomadas de decisões. Gestão do tempo. Então vamos lá, gente. No dia a dia, dentro da área de trabalho ou até mesmo na nossa rotina, nós precisamos organizar o nosso tempo, organizar o nosso dia a dia ali. Então eu cheguei na empresa e vou verificar com a minha liderança quais processos serão realizados naquele dia, quais procedimentos. Na área trabalhista e hospitalar, né? Então, na área do hospital, como que nós vamos fazer? Cheguei, recebi o plantão. Aí o enfermeiro vai indicar para mim, ó, você vai atender 2, 3 pacientes, são esses pacientes, e vai passar para mim quais são esses pacientes. Vou pegar o prontuário desses pacientes, vou verificar ali qual é a condição clínica desse paciente, o diagnóstico que foi dado, qual é a condição de saúde desse paciente e quais os procedimentos que provavelmente eu terei que fazer durante o dia. Se eu vou precisar dar banho, ofertar alimentação, a dieta, né? É o que eu vou precisar fazer ali para ajudar na melhoria desse paciente. Olhei o prontuário e vou até o leito do paciente. Então, junto com o prontuário, eu vou conferir como que o paciente, a condição dele, e conferindo junto com o prontuário, com a anotação que o profissional anterior que passou o plantão realizou, né? Os atendimentos, os procedimentos que foram realizados. Ok. A partir dali, eu consigo fazer gestão do meu dia. Então, como assim? Eu vou conseguir organizar o que eu preciso fazer. Então, agora eu vou precisar administrar algum tipo de medicação que está ali já prescrita, depois eu vou precisar dar o banho, ofertar a dieta para esse paciente, colocar o paciente em repouso. Isso eu vou levar em média 1 hora, 2 horas. Aí, após, eu vou atender o outro paciente, porque são 3, e aí vou conseguir organizar. Depois que eu atendi esses 3 pacientes, eu vou lembrar que eu preciso fazer o quê? A anotação de todos os procedimentos, todo o atendimento que foi realizado. Tenho que pensar também que podem acontecer intercorrências. Então, o paciente meu pode ser que ele tenha um rebaixamento de algum sinal vital, né? Pode ser que ele precise de alguma assistência, então eu tenho que contar com isso. Ok? E aí tem o horário do meu almoço. Fui almoçar, voltei. E agora? O que eu vou fazer? Quais são os procedimentos que eu vou precisar fazer no período da tarde? Encaminhar esse paciente para realizar algum exame, ofertar novamente tanto a dieta quanto a medicação. Não esquecer de fazer a anotação também do período da tarde, fazer o controle de tudo que foi eliminado e tudo que o paciente recebeu. Então, são vários detalhes que nós vamos organizar durante o nosso dia. Assim como o gestor também. O líder, então, ele vai chegar e vai verificar lá todo o procedimento que eu tenho para fazer hoje. Eu falo que o ideal é a gente sempre anotar tudo que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer? Hoje eu preciso fazer cotação de equipamentos, preciso verificar se a equipe está lá seguindo todos os protocolos, as metas, se a equipe está acontecendo algum evento adverso, algum problema, se está tendo absenteísmo, falta. Todos esses detalhes é o que eu preciso fazer no meu dia. Então, que horário que eu vou fazer? Qual o processo? Não, agora eu já cheguei, já vou lá verificar se alguém faltou no setor. E tudo isso eu preciso organizar durante o meu dia para que dê tempo de eu realizar tudo. Se eu colocar tudo no papel, provavelmente eu consiga realizar tudo, né? Agora, se, gente, vai passando, eu esqueci, e agora? Aí eu volto lá no setor, voltei para o meu e esqueci de novo. Então, tudo isso vai atrasando o meu processo e eu acabo deixando de realizar algo. Então, anotem tudo para que não esqueçam, tá? Faça a organização do seu tempo. Além de que, eu lembrar sempre que eu tenho um horário de entrada e horário de saída. Se deu o horário de saída se o meu horário é 12h36, às 7 da manhã, às 7 da noite, 7 horas da noite, todas as minhas atividades têm que estar encerradas para que eu possa ir embora e o próximo profissional venha receber o meu plantão, tá? Se reorganizar quando necessário. Então, eu montei ali um padrão para o meu dia,
Porém, aquilo que eu falei para vocês, aconteceu ali alguma intercorrência, né? Alguma emergência, estava seguindo tudo bonitinho, porém, acabamos de receber aqui que amanhã vai ter uma visita aqui no hospital da vigilância sanitária e a gente precisa reorganizar aí, ver se está tudo certo, tudo dentro do padrão, para que a gente não venha a ser notificado. Nós recebemos aqui uma notificação de um acidente que aconteceu no setor, lá na UTI, ou na recepção, aconteceu um acidente com um colaborador, e tudo isso, gente, altera o fluxo, né? Porque o líder vai precisar descer, vai precisar acompanhar, a medicina do trabalho também vai precisar acompanhar, esse colaborador vai precisar ser atendido, vai precisar abrir CAT, tudo isso pode alterar também aí o fluxo do atendimento. E aí, se for necessário, nós vamos precisar reorganizar. E ter um olhar crítico. Então, sempre olhar lá na frente, tá? Aquilo que eu falei para vocês bem de início. Eu montei toda a minha escala do que eu vou realizar naquele dia, né? Mas eu tenho que pensar, sempre deixar ali um ponto de folga, porque nesse ponto de folga são os momentos em que provavelmente pode ser que aconteça algum tipo de intercorrência, que eu identifique que algum colaborador passou mal, precisou ir embora, ou que teve ali o absenteísmo, ou que eu precisei retirar o colaborador de um setor para colocar no outro. Tudo isso, gente, o líder tem que ter essa visão crítica sobre o processo, para que quando aconteça ele já tenha uma solutiva. Então, aconteceu de um colaborador do setor de clínica médica faltar, né? E aí a gente precisa repor. Mas eu sei que lá no centro cirúrgico tem um colaborador lá que dá para ele ir para a clínica médica, porque está tranquilo o centro cirúrgico hoje. Então, o líder, ele precisa ter essa visão, ele precisa ter esse olhar crítico de gestão, tá? Geral ali do hospital e dos setores no geral. E aí ele consegue fazer essas mudanças aí, né? Além de que ele entender que tem colaborador que não se encaixa em outro setor, nem que seja para fazer uma cobertura. Mas isso é só um dia, que fulano faltou e aí eu preciso de alguém para cobrir, faltou um colaborador, eu preciso de alguém lá para cobrir ele. É só um dia. Mesmo assim, tem colaboradores que não se identificam com esse outro setor. Então, ele tem que ter esse olhar crítico de que é melhor eu colocar outro do que este, porque o seu João, esse colaborador em si, ele não se identifica com o setor. Um exemplo, tá, gente, de clínica médica. Então, ter esse olhar crítico. Às vezes, você retirar o colaborador do setor que ele gosta, que ele está habituado, para colocar em outro setor que, ao invés de deixar ele lá e colocar outro, e ele não se identifica com esse setor, isso pode prejudicá-lo, tanto o andamento da rotina, quanto o próprio colaborador estar insatisfeito. Então, o líder também tem que ter essa visão, tá? E tomada de decisões. O que seria? Então, gente, no hospital é uma empresa, igual qualquer outra empresa, a qual temos colaboradores, temos pessoas que estão ali no dia a dia executando as suas atividades. E essas pessoas, elas podem errar, elas podem, em algum momento, ter alguma postura que, para o ver da liderança, é inadequada. E o que é importante é que, antes de o líder, né, tomar decisões de advertir, ou de suspender, ou até mesmo de desligar esse colaborador, tenha uma conversa, né? Então, sentar, conversar, ouvir o colaborador, o que ele tem a dizer, qual que é a visão dele ali sobre a situação, o evento que aconteceu, às vezes foi um atendimento que aconteceu, que acabou trazendo algum tipo de transtorno. Então, sentar e conversar, ouvir ele. O que você achou sobre essa situação? Você acha que foi correto? O que você faria diferente? Então, tudo isso é importante para que nós, como líder, consiga entender, né, a visão do colaborador e aí sim consiga tomar alguma decisão. Nem sempre, né, gente, a gente, não, é isso e pronto, ele errou e vamos adverti-lo. Então, ouça primeiro o que ele tem a dizer e aí, se mesmo assim a gente verificar que ele realmente cometeu um erro ali, não foi bacana, aí sim a gente toma uma decisão de adverti-lo. Porque, gente, a advertência, a suspensão pode gerar para esse colaborador uma insatisfação absurda. Por quê? Porque muitas vezes ele vai se sentir ali, não, injustiçado, não foi dessa forma, não foi isso que aconteceu, ninguém me perguntou, ninguém quis me ouvir. Então chama o colaborador, ouve o que ele tem a dizer e aí sim vamos ter ali uma tomada de decisão, que muitas vezes é difícil, às vezes realmente a melhor decisão é advertir, né? E para o líder é difícil e para quem está recebendo também, para o colaborador, né?
E às vezes a gente fica nessa, e agora? O que eu faço? Então, vamos ouvir o colaborador, vamos verificar todas as situações ali que poderiam realmente, às vezes poderia acontecer essa intercorrência, e aí sim a gente toma a decisão. Deixei aí para vocês um vídeo, né, de psicologia e cultura como referência, tá? Chegamos ao fim desta aula sobre processos decisórios, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.